Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Muito tempo sem gravar um vídeo nesse canal. A gente está no canal Escola Bíblica e esse canal é palavra e reflexão. Às vezes tem uma mensagem, às vezes tem uma forma de pensar. E eu estou estudando aqui aquele livro História dos Hebreus, cujo autor é Flávio Josefo. E há bastante tempo tenho estudado também a vida de Abraão, a história de Abraão, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 12, mais ou menos ali. Um homem muito conhecido pelos cristãos, pelos judeus. E a gente às vezes pensa que esse povo era um povo ignorante, mas muito pelo contrário. Esse livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, nos mostra quanto que Abraão era culto. Uma parte do seu livro diz assim: ele ensinou-lhes até mesmo a aritmética e a ciência dos astros, que lhes era desconhecida. Desconhecidas, no caso aqui, esse livro está dizendo na época que ele foi para o Egito, quando Abraão foi para o Egito. E quando ele chegou lá, ele ensinou ao povo egípcio ciência dos astros e aritmética. Diz assim ainda essa frase: foi por meio dele que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. Então, através da vida de Abraão, que essa ciência chegou até os egípcios, dos egípcios aos gregos e dos gregos até nós. Ciência dos astros e aritmética. Hoje, matemática e astrologia. Então, não fique pensando que aquele povo era ignorante, muito pelo contrário, pelo tempo deles, pela época deles. Você vê que não tinha internet, não tinha os meios que a gente tem hoje. E olha como esses homens eram avançados, E isso olhando também no campo da razão. Se você olhar também no campo da fé, eu falei razão porque tem muitos dos nossos ouvintes, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no YouTube, quanto no Facebook, que são ateus, que gostam de estudar a Bíblia e são ateus. Se você olhar no campo da razão, a inteligência, como que eles eram dotados de inteligência, para estudar a ciência dos astros sem ter a tecnologia que nós temos hoje. E olhando no campo da fé, quando Abraão fala assim, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão já era rico naquela época. Ele tinha bastante dinheiro, desculpa, e ele não conhecia sobre Deus. Hoje, nós cristãos, nós temos a Bíblia, nós temos a quem recorrer, nós temos a fé pela experiência dos antepassados, nossos pais, dos apóstolos. E Abraão, o que ele tinha? Então ele saiu da tua terra, da tua parentela, mas para onde que eu vou, Senhor? No caminho eu te falo. Se você olhar também no campo da fé, além dele ser dotado de inteligência, além dele ser um homem rico, ele largou tudo e foi ao chamado de Deus. Ele largou tudo para o Senhor, para viver o extraordinário. E Deus o recompensou. E Deus fez ele pai de multidões. Então, que nós possamos pensar que ele é tanto intelectual, ele foi, na verdade, tanto intelectual como um homem de fé. E alguns dizem hoje que ou você segue a fé ou você segue a razão. Abraão usou os dois. Ele saiu com a fé, chegou no Egito e passou o conhecimento que ele tinha. Às vezes a gente acha que para você ser cristão,
Você só tem que usar a fé. Tem que falar de fé e não usa a razão, o bom senso. Nós somos luz, e onde nós chegarmos, a luz tem que brilhar. Então fica aqui no meu registro, para vocês aqui do grupo também, o WhatsApp, o meu registro do que aconteceu, segundo Flávio Josefo, historiador que viveu no primeiro século, historiador com base para falar, e historiador que não era cristão, né? Interessante mencionar isso. Um historiador que viveu aquela época e pôde nos passar tanto conhecimento. Naquela época eu falo no primeiro século. Não é que ele já tinha experiências da cultura da época e pôde passar um pouco para a gente. E ele afirma que Abraão ensinou até mesmo aritmética e ciência dos astros. Eu acredito que Abraão tenha ensinado até mais coisas que não estão escritas aqui nesse livro. E foi por meio deles que essas ciências passaram dos caldeus aos egípcios e dos egípcios aos gregos. Um abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.